Alteração de regime de casamento. Quando eu posso requerer? Escolher um regime de casamento é uma decisão que envolve a consideração de fatores emocionais, patrimoniais e futuros. É necessário entender claramente as implicações legais e financeiras para ambos os cônjuges. O regime de bens consiste em um conjunto de normas aplicáveis aos interesses matrimoniais resultantes na formação da família e relacionados à disponibilidade de bens e interesses econômicos. O Código Civil atual estabelece os seguintes regimes de casamento: comunhão parcial de bens, comunhão universal, participação final nos aquestos, separação total de bens e separação obrigatória de bens. No regime de comunhão parcial de bens, a data do casamento é o ponto referência patrimonial. A partir dessa data, o patrimônio adquirido durante o casamento pertence ao casal e deverá ser dividido no divórcio. Os bens adquiridos a partir da comunhão do casamento serão compartilhados entre ambas as partes. No regime de comunhão universal de bens, os bens tanto passados quanto os futuros pertencem a ambas as partes, assim como as dívidas anteriores ao casamento. Exclui-se dessa comunicação apenas os bens previstos em lei ou acordados pelas partes por meio de pacto antinupcial. É importante destacar que é proibido o estabelecimento de sociedade empresarial entre cônjuges no regime de comunhão universal de bens. Regime de participação final nos aquestos. Este é um regime misto que, durante o casamento, aplicam-se as regras da separação total de bens. No momento da dissolução do casamento, aplicam-se as regras da comunhão parcial de bens. Embora esse regime não seja amplamente utilizado, ele pode ser adotado conforme a vontade dos cônjuges. Já no regime de separação total de bens, cada pessoa mantém seu patrimônio sem compartilhamento de bens adquiridos durante o casamento. Assim, na separação, os patrimônios permanecem individuais. Por último, temos o regime de separação obrigatória de bens, determinado pela lei, conforme preceitua o artigo 1641 do Código Civil, aplicável nas seguintes situações: quando as pessoas contraem casamento, observando-se as causas suspensivas, no caso de uma das partes ter 70 anos ou mais. Em outras situações que é necessário o suprimento judicial para se casar, como por exemplo pessoas com idade entre 16 e 18 anos. O regime de bens do casamento, com regras claras, ele é importante para os cônjuges, seus herdeiros e terceiros interessados com vínculos obrigacionais. É essencial entender suas extensões e garantias, justificando a liberdade de escolha e a possibilidade de mudanças justificadas. Para requerer a alteração do regime de casamento, é necessário apresentar ao judiciário justificativas específicas, demonstrando que a mudança será benéfica para ambos os cônjuges. É preciso que eles apresentem certidões negativas e documentos que comprovem que a mudança do regime de casamento não irá prejudicar o interesse de terceiros, como credores, por exemplo. A alteração do regime de casamento é um pedido consensual entre ambos os cônjuges, realizado por meio de um processo judicial consensual, no qual ambos concordam com a mudança do regime de casamento. É importante informar que alterar um regime de casamento de comunhão parcial de bens para separação total pode ser uma estratégia a considerar para pessoas que planejam empreender. Este ajuste protege o patrimônio em caso de dificuldades financeiras da empresa, evitando que dívidas empresariais afetem os bens pessoais do casal. Além disso, garante a autonomia na administração do negócio, sem a necessidade de consentimento do cônjuge para as decisões patrimoniais, prevenindo conflitos desnecessários, pois cada cônjuge mantém o que está em seu nome. Portanto, o nosso ordenamento jurídico prevê a possibilidade de alteração de regime de casamento, desde que seja um pedido justificado, motivado, que não afete interesse de terceiros e seja autorizado judicialmente. Para isso, ambos os cônjuges devem entrar com uma ação judicial, demonstrando concordância mútua, respeitando os princípios da boa-fé,
da segurança jurídica e da responsabilidade e autonomia conjugal.